Existem momentos na vida em que duas balas disparadas em direções opostas se encontram no ar e, em vez de se destruírem, dançam juntas numa valsa impossível antes de caírem na neve, transformadas em algo que jamais foram destinadas a ser. Se essa sensação te tocou, siga para mais histórias como essa. Dê um like se ressoou em você e comente abaixo o que esse eco desperta em seu coração. Franz Kellner tinha 23 anos e nunca havia tocado uma mulher com intenção que fosse além de um cumprimento educado, não por falta de oportunidade. As meninas de sua cidadezinha bávara sempre haviam demonstrado interesse pelo rapaz alto de olhos verdes que ajudava o pai na carpintaria e tocava violino nas missas de domingo. Mas Franz carregava dentro de si uma timidez que beirava o sagrado, como se guardasse algo precioso demais para ser desperdiçado em encontros casuais. Agora, encolhido numa trincheira gelada a 300 quilômetros de Moscou, observando a própria respiração formar nuvens de vapor no ar cortante de janeiro de 1942, ele se perguntava se morreria sem jamais conhecer o sabor de um beijo verdadeiro, o peso de um corpo feminino contra o seu, a sensação de pertencer completamente a alguém. A guerra havia chegado. Para ele, como uma convocação inevitável, não como uma escolha. Franz não nutria ódio pelos russos. Na verdade, não nutria ódio por ninguém. Era uma daquelas almas suaves que o mundo às vezes produz por acidente, como flores que crescem em terreno pedregoso contra todas as probabilidades. Sua mãe, Marta, havia chorado durante 3 dias seguidos quando a carta de convocação chegou, não só pelo medo de perdê-lo, mas pela certeza de que a guerra corromperia algo puro naquele menino que ainda deixava migalhas de pão para os pássaros no inverno. Volte para casa ainda sendo você mesmo. Ela havia sussurrado no ouvido dele na estação de trem, as lágrimas congelando no rosto antes mesmo de chegarem ao queixo. Prometa que vai voltar sendo ainda meu Franz. Mas como manter-se o mesmo quando cada manhã trazia a possibilidade da morte? Quando o som de tiros de rifle havia se tornado trilha sonora dos seus sonhos, quando seus companheiros de trincheira falavam de mulheres russas como troféus de guerra, com uma crueldade que fazia o estômago dele se revirar. Era o soldado Müller quem mais o incomodava. Hermann Müller, de Hamburgo, com seus 32 anos de cinismo refinado e histórias detalhadas sobre as conquistas que havia feito em cidades ocupadas. Müller tinha o hábito cruel de provocar Franz sobre sua inocência, especialmente durante as longas noites quando o frio tornava impossível dormir e não havia nada para fazer além de conversar ou enlouquecer. Kellner ainda não provou o que uma mulher russa tem a oferecer. Müller dizia, rindo daquele jeito que não tinha humor, apenas maldade. Quando tomarmos Moscou, vou ensinar nosso menino aqui algumas coisas sobre a vida. Franz fingia dormir durante essas conversas, mas cada palavra ficava gravada na memória como cicatrizes que não sara. Ele pensava na mãe, nas meninas gentis de sua cidade, na professora de música que havia lhe ensinado violino e que sempre falava sobre a beleza da alma humana. Como podia existir tanta distância entre o mundo que ele conhecia e este lugar onde homens falavam de mulheres como se fossem animais a serem caçados? O sargento Weber era diferente, mais velho, mais sábio, com olhos que já haviam visto guerra demais para manter ilusões românticas sobre heroísmo ou glória. Weber observava Franz com uma espécie de proteção paternal, como se reconhecesse algo que precisava ser preservado num mundo que estava sistematicamente destruindo tudo que era bom. Não escute Müller. Weber sussurrou para Franz numa noite particularmente cruel, quando a temperatura havia caído tanto que alguns homens perderam dedos para o congelamento.
Há homens que a guerra transforma em monstros, e há homens que ela tenta transformar, mas não consegue. Você é do segundo tipo. E se eu não for forte o suficiente? Franz perguntou, a voz quase inaudível no vento gelado. Weber olhou para ele por um longo momento. A verdadeira força não é sobre resistir. A mudança, menino, é sobre escolher que tipo de mudança você permite que aconteça dentro de você. Foi numa manhã de nevasca que Franz viu Catarina pela primeira vez, embora não soubesse ainda o nome dela. O ataque havia começado ao amanhecer. Não um grande assalto, mas uma escaramuça pequena e brutal pelo controle de uma posição estratégica numa colina baixa que oferecia vista para as linhas inimigas. Franz estava se movendo de uma posição coberta para outra quando a viu através da mira de seu rifle. Uma figura alta e esbelta correndo entre as árvores cobertas de neve, vestindo o casaco cinza do Exército Vermelho, mas movendo-se com uma graça que contrastava violentamente com o caos ao redor. Por um momento impossível, talvez 3 segundos que se estenderam como uma eternidade, seus olhos se encontraram através da paisagem devastada pela guerra. Ela estava a talvez 50 metros de distância, tempo suficiente para Franz notar os cabelos escuros escapando do chapéu militar, os olhos claros que pareciam refletir tanto a neve quanto algo mais profundo, mais antigo. Havia uma determinação ali, mas também uma tristeza que ele reconheceu porque morava no próprio peito. Franz deveria ter atirado. Era isso que a guerra exigia. Era isso que seus superiores esperavam. Era isso que Müller faria sem hesitar. Mas algo no olhar dela, uma humanidade que transcendia uniformes e nacionalidades, fez sua mão tremer no gatilho. Ela também o estava mirando. Franz percebeu. Havia uma arma nas mãos dela, apontada diretamente para seu peito. Por um momento que pareceu suspenso fora do tempo, 2 soldados de exércitos inimigos se olharam através de uma clareira nevada e viram, não inimigos, mas 2 pessoas que haviam sido arrastadas para um lugar onde não queriam estar. Nenhum dos 2 atirou. Ela desapareceu entre as árvores como uma aparição, e Franz ficou parado ali, tremendo. Não de frio, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Algo havia acontecido naqueles segundos, algo que ia além de estratégia militar ou treinamento de combate. Uma conexão havia se formado, tênue como um fio de teia de aranha mais real. Você a deixou escapar, Müller acusou mais tarde, quando voltaram à trincheira. Ele havia observado o encontro através de binóculos e estava furioso com uma raiva que parecia desproporcional à situação. Tinha uma russa na mira e deixou ela ir embora. Isso é traição, Kellner. Eu não consegui ter certeza do tiro. Franz mentiu, evitando o olhar de Weber, que sabia reconhecer mentiras. Mas escolheu não comentar. A distância era grande, havia muita neve. Mentiroso, Müller cuspiu. Eu vi vocês se olhando. Você ficou hipnotizado por uma cadela comunista e esqueceu do seu dever. A palavra que Müller usou fez algo escuro se mexer no peito de Franz. Não raiva, exatamente, mas uma defesa instintiva de algo que ele mal compreendia. Não fale assim, ele disse, e havia uma firmeza na voz, que surpreendeu até ele mesmo. Müller riu, mas era um riso sem humor. Olhem só, o menino está se apaixonando por uma inimiga. Que romântico! Ele se aproximou, o hálito quente de alba sabarata criando nuvens no ar gelado. Deixe-me contar uma coisa, Kellner. Quando chegarmos em Moscou, vou procurar sua russa especial e vou mostrar para ela o que homens alemães fazem com mulheres que resistem. Franz não conseguiu evitar. Sua mão direita se fechou em punho e voou em direção ao rosto de Müller antes que pudesse pensar no que estava fazendo. O golpe conectou com um som seco que ecoou pela trincheira e Müller caiu para trás, sangue escorrendo do nariz quebrado. O silêncio que se seguiu foi mais gelado que o vento siberiano.
Todos os homens na trincheira pararam o que estavam fazendo e olharam para Franz, que estava parado ali com o punho ainda fechado, respiração pesada, uma expressão de surpresa no próprio rosto, como se não conseguisse acreditar no que havia feito. Weber foi o primeiro a se mover, colocando-se entre Franz e Müller antes que a situação escalasse ainda mais. "Chega!" ele disse com voz de comando. "Müller vá cuidar do nariz. Kellner, venha comigo." Weber levou Franz para um canto mais isolado da trincheira, onde eles podiam conversar sem serem ouvidos pelos outros. O sargento acendeu um cigarro com mãos trêmulas, não de nervosismo, mas de frio constante que havia se instalado nos ossos de todos eles. "Fale", Weber disse simplesmente. Franz hesitou. Como explicar algo que ele mesmo não compreendia completamente? Como descrever uma conexão formada em 3 segundos com uma mulher cujo nome não sabia, cuja língua não falava, que por todas as definições militares deveria ser considerada inimiga? Havia algo nos olhos dela, ele disse finalmente. Algo humano. Weber assentiu lentamente, como se a resposta fizesse perfeito sentido. "E você nunca havia visto isso antes? Humanidade nos olhos do inimigo?" "Não dessa forma", Franz admitiu. "Foi como reconhecer alguém que você conhece há anos, mesmo sem nunca ter visto antes." O sargento fumou em silêncio por alguns minutos, observando a neve que continuava caindo numa dança silenciosa e hipnótica. Quando falou novamente, havia uma gentileza na voz que raramente deixava aparecer. "Meu filho tinha sua idade quando a guerra começou", ele disse. "Menino gentil como você, tocava piano, queria ser professor de música." Weber parou e Franz percebeu que estava falando no passado. Morreu em Stalingrado, não como herói, não defendendo algo nobre. Morreu com medo, sozinho, longe de casa. Franz sentiu algo apertar na garganta. "Sinto muito, sargento." "O que estou tentando dizer", Weber continuou, "é que guerra não é sobre ódio, Kellner. Guerra é sobre medo. Medo de morrer, medo de perder quem amamos, medo de descobrir que no fundo somos todos iguais. Alemães, russos, americanos, não importa. Todos com medo, todos longe de casa, todos querendo apenas voltar para quem nos ama." Weber jogou o cigarro na neve, onde ele chiou brevemente antes de se apagar. "Aquela mulher que você viu hoje, ela provavelmente tem uma mãe em casa esperando, talvez um namorado, irmãos, crianças. Ela está aqui pela mesma razão que você, porque alguém mandou, não porque escolheu." Naquela noite, Franz não conseguiu dormir. Não por causa do frio, que havia se tornado uma constante que o corpo havia aprendido a ignorar, mas por causa de pensamentos que se recusavam a se acalmar. Ele pensava na mulher russa, em seus olhos, no momento de hesitação que ambos haviam compartilhado, na sensação de que algo importante havia acontecido naqueles poucos segundos. O que mais o perturbava não era a atração que sentia, embora isso também fosse confuso e aterrorizante, mas a súbita consciência de que havia passado meses tratando os soldados russos como abstrações, alvos a serem eliminados, obstáculos para a vitória alemã. A guerra havia desumanizado o inimigo para tornar possível matá-los sem peso na consciência, mas agora ele havia visto humanidade real nos olhos de uma delas. E uma vez que você vê a humanidade em um inimigo, torna-se impossível não vê-la em todos os outros. Foi por volta das 3 da manhã que ouviu os sons. Não tiros. A noite estava silenciosa demais para combate, mas vozes baixas conversando em alemão. Franz se levantou silenciosamente e seguiu os sussurros até uma parte da trincheira, onde normalmente ninguém ficava de guarda. Müller estava lá, junto com 2 outros soldados, que Franz reconheceu como troublemakers crônicos. Weber os chamava de lobos, homens que a guerra havia transformado em algo que mal podia ser considerado humano.
Eles estavam examinando um mapa rudimentar desenhado na terra com galhos. Sabemos que ela usa aquela rota, Müller estava dizendo, a voz baixa, mas carregada de excitação sádica. Toda manhã, mesmo horário. Se nos posicionarmos aqui... Ele apontou para um local no mapa improvisado. Podemos capturá-la viva. Franz sentiu o sangue gelar. Eles estavam planejando capturar a mulher russa. E pela forma como falavam, pelo brilho nos olhos deles, Franz sabia que suas intenções não tinham nada a ver com interrogatório militar ou obtenção de informações estratégicas. Müller, um dos outros sussurrou. E se Weber descobrir? Weber está ficando mole, Müller respondeu. Como nosso amigo Kellner. Esqueceram que estamos numa guerra. Ele sorriu, e mesmo na escuridão, Franz podia ver a crueldade naquele sorriso. Amanhã de manhã, nossa pequena russa vai aprender algumas coisas sobre hospitalidade alemã. Franz se afastou silenciosamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderiam ouvi-lo. Voltou para sua posição, tentando processar o que havia escutado, tentando decidir o que fazer com a informação. Ele poderia contar para Weber. O sargento certamente impediria o plano de Müller, mas isso significaria causar problemas sérios para 3 soldados alemães, possivelmente resultando em cortes marciais ou coisa pior. E tudo isso para proteger uma mulher que tecnicamente era inimiga, alguém que deveria estar tentando matá-lo. Mas Franz pensou nos olhos dela. Pensou na humanidade que havia visto ali, na conexão impossível que haviam compartilhado. Pensou na mãe em casa, que havia feito ele prometer voltar, sendo ainda ele mesmo. Pela primeira vez na vida, Franz entendeu que, às vezes, ser quem você realmente é exige escolhas que o mundo considera loucura. Franz não dormiu pelo resto da noite. Ficou deitado na palha úmida que servia de cama, observando as estrelas através das tábuas rachadas que cobriam parcialmente a trincheira, tentando encontrar coragem para uma decisão que sabia ser irreversível. O frio havia penetrado tão profundamente em seus ossos que já nem sentia mais. Era como se tivesse se tornado parte da paisagem gelada, mais mineral que humano. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através da neve que ainda caía, Franz se levantou com movimentos cuidadosos para não acordar os homens ao redor. Müller estava roncando a alguns metros de distância, o rosto inchado onde o punho de Franz havia conectado, uma expressão de satisfação cruel mesmo no sono. Franz sentiu uma onda de nojo ao observar aquele homem que havia se tornado a personificação de tudo que ele desprezava na guerra. Ele verificou seu rifle, uma ação automática que todos os soldados faziam ao acordar, como outros homens verificam o relógio ou procuram pelos óculos. As balas estavam todas no lugar, a arma limpa e funcionando perfeitamente. Franz pensou, com uma ironia amarga que o surpreendeu, que talvez fosse a primeira vez que carregaria sua arma com a intenção de proteger um inimigo, em vez de matá-lo. O plano que havia se formado em sua mente durante as horas insones era simples e suicida ao mesmo tempo. Ele conhecia a rota que Müller havia mencionado, uma trilha estreita entre 2 bosques de bétula que oferecia a única passagem segura através de um campo minado improvisado. Se a mulher russa realmente usava aquela rota toda manhã, como Müller havia dito, Franz poderia interceptá-la e, primeiro, avisá-la sobre a armadilha, possivelmente salvar sua vida. O que aconteceria depois disso, se ela reagiria com gratidão ou com suspeita, se tentaria matá-lo ou ouvi-lo, se ele conseguiria fazê-la entender suas intenções pacíficas. Eram perguntas para as quais Franz não tinha resposta. Mas a alternativa era deixar que Müller e seus comparsas capturassem uma mulher inocente para propósitos que Franz não conseguia contemplar sem sentir. Billy, subindo pela garganta.
Weber estava fazendo a ronda matinal quando Franz se aproximou. O sargento tinha o hábito de acordar antes de todos os outros, verificar as posições de guarda, observar o terreno através de binóculos procurando por sinais de atividade inimiga. Era um ritual que ele executava com precisão militar há tantos anos que se tornara segunda natureza. Sargento, Franz disse baixinho. Preciso fazer um reconhecimento. Weber, sim. Virou e Franz viu algo nos olhos do homem mais velho. Não suspeita exatamente, mas uma consciência aguda de que algo havia mudado no jovem soldado durante a noite. Reconhecimento de quê, especificamente? Franz havia preparado uma mentira plausível durante as horas de vigília, mas quando chegou o momento de contá-la, as palavras se recusaram a sair. Havia algo no olhar de Weber, uma sabedoria cansada, uma compreensão que transcendia hierarquias militares, que tornava a mentira não apenas desnecessária, mas impossível. Müller está planejando algo, Franz disse finalmente. Algo que vai contra tudo que devemos ser, mesmo aqui. Weber assentiu lentamente, como se a informação confirmasse suspeitas que já nutria. E você quer impedir? Sim. Mesmo sabendo que isso pode custar sua vida, sua carreira militar, mesmo sabendo que você estará escolhendo o lado de uma inimiga contra soldados do seu próprio exército, Franz pensou na pergunta por um longo momento. Pensou na mãe em casa, esperando que ele voltasse sendo ainda ele mesmo. Pensou nos olhos da mulher russa, na humanidade que havia visto ali. Pensou no tipo de homem que queria ser, versus o tipo de homem que a guerra estava tentando transformá-lo. Sim, ele disse, e havia uma certeza na voz que o surpreendeu. Weber observou Franz por vários segundos, como se estivesse lendo algo escrito no rosto dele em uma língua que apenas homens mais velhos conseguem decifrar. Finalmente, ele assentiu. 1 hora, ele disse. Você tem 1 hora antes que eu tenha que reportar sua ausência. Use-a bem. Franz sentiu uma gratidão tão intensa que por um momento não conseguiu falar. Sargento, eu... Não diga nada. Weber interrompeu. Algumas escolhas um homem tem que fazer sozinho. Apenas volte vivo, menino. Sua mãe não me perdoaria se eu deixasse algo acontecer com você. A trilha através dos bosques de Bétula era mais traiçoeira do que Franz havia imaginado. A neve havia coberto raízes expostas e pedras soltas, criando uma superfície que parecia sólida, mas que cedia sob os pés sem aviso. Franz se moveu com cuidado extremo, não apenas para evitar cair, mas para não fazer ruído desnecessário. O som carregava longe demais no ar gelado e ele não podia arriscar alertar patrulhas russas sobre sua presença. Chegou à posição que havia escolhido, uma elevação pequena que oferecia vista clara da trilha em ambas as direções, quando o sol estava nascendo completamente, tingindo a neve de tons dourados e rosa que contrastavam cruelmente com a realidade brutal da guerra. Franz se posicionou atrás de um tronco caído, verificou novamente seu rifle e esperou. Ela apareceu exatamente quando Müller havia previsto, movendo-se através da paisagem nevada com a mesma graça que Franz havia notado no dia anterior. Mas agora, observando-a de perto, ele podia ver detalhes que a distância havia obscurecido. Era mais nova do que ele havia pensado inicialmente, talvez 25 anos, com características que sugeriam uma beleza que a guerra ainda não havia conseguido apagar completamente. Havia uma determinação em seus movimentos, mas também uma tristeza que Franz reconhecia, porque a via no espelho toda manhã. Quando ela se aproximou o suficiente, Franz se levantou lentamente, mantendo o rifle baixo mas visível, tentando comunicar através de gestos que não representava ameaça imediata. A reação dela foi instantânea. Ela parou, abruptamente, sua própria arma subindo para mirá-lo.
mas Franz notou que ela não atirou imediatamente. Havia a mesma hesitação que ele havia sentido no dia anterior. Não atire, Franz disse em russo, usando uma das poucas frases que havia aprendido com um prisioneiro de guerra meses atrás. Sua pronúncia era terrível, carregada de sotaque alemão. Mas ela pareceu entender. Alemão, ela respondeu, também em russo, e havia uma mistura de surpresa e cautela na voz. O que você quer? Franz havia preparado uma explicação em alemão, mas agora, confrontado com a barreira do idioma e a urgência da situação, descobriu que palavras eram inadequadas. Em vez disso, ele apontou para a trilha atrás dela. Depois fez um gesto com as mãos que tentava indicar perigo, homens escondidos, uma armadilha. Ela franziu o senho, claramente tentando interpretar seus gestos desesperados. Franz percebeu que estava perdendo tempo precioso. Müller e seus homens chegariam em breve, e se encontrassem os dois juntos, as consequências seriam catastróficas para ambos. Foi então que ele teve uma inspiração. Lentamente, mantendo movimentos visíveis para não alarmá-la, Franz colocou o rifle no chão e chutou-o para longe. Depois, começou a desenhar na neve com um galho, um mapa rudimentar, a trilha, posições onde homens poderiam se esconder, setas indicando direções de aproximação. Quando terminou, ele apontou para si mesmo, depois para o desenho, depois para ela. Estava tentando dizer: meus homens vão tentar capturar você aqui. A compreensão chegou gradualmente aos olhos dela. Franz viu o momento exato quando ela entendeu não apenas a informação, mas as implicações, que um soldado alemão estava arriscando tudo para avisá-la sobre uma armadilha preparada por seu próprio exército. Por quê? Ela perguntou, desta vez em alemão com sotaque pesado, mas compreensível. Era a pergunta que Franz havia temido, porque não tinha resposta racional. Como explicar um impulso que desafiava lógica militar, lealdade nacional, até mesmo instinto de sobrevivência? Como descrever uma conexão formada em segundos com alguém que deveria ser inimiga? Porque você é humana, ele disse finalmente, simplesmente. E eu ainda sou humano também. Por um momento que se estendeu como eternidade, eles se olharam através do espaço gelado entre duas árvores, dois soldados de exércitos inimigos que haviam encontrado algo mais importante que guerra. Franz viu lágrimas se formando nos olhos dela. Não de tristeza, mas de uma emoção mais complexa, como se ela não esperasse mais encontrar bondade inesperada em lugar nenhum. Meu nome é Catarina, ela disse suavemente. Catarina Volkov, Franz Kellner. Eles estavam falando em sussurros, conscientes de que vozes carregavam longe demais na paisagem silenciosa. Catarina olhou para o mapa que Franz havia desenhado, depois de volta para ele, como se ainda tentasse processar a realidade da situação. Seus homens, quando eles vão chegar? Franz verificou o sol, calculando quanto tempo havia passado desde que deixara a trincheira. Talvez 15 minutos. Você precisa ir. Agora! Mas ela não se moveu. Em vez disso, continuou olhando para ele com uma intensidade que fez Franz sentir como se ela estivesse lendo algo escrito em sua alma. Por que está fazendo isso? Você sabe o que acontecerá se descobrirem? A pergunta era justa. Franz sabia exatamente o que aconteceria. Corte marcial, acusações de traição, possivelmente execução. Na melhor das hipóteses, seria enviado para um batalhão penal. Uma sentença de morte com passos extras. Mas quando tentou encontrar medo por essas consequências, descobriu que havia algo mais forte ocupando esse espaço. Porque quando olho para você, não vejo uma inimiga, ele disse. Vejo alguém que tem mãe esperando em casa. Alguém que provavelmente gosta de música, de livros, de coisas bonitas. Alguém que está aqui pelas mesmas razões que eu. Porque não teve escolha.
Catarina fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. Uma decisão havia sido tomada. Tem algo que você precisa saber, ela disse. Sobre esta área, sobre por que venho aqui toda manhã. Franz sentiu uma tensão crescer no estômago. Havia algo no tom dela que sugeria revelações que ele talvez não estivesse preparado para ouvir. Não é reconhecimento militar, ela continuou. Ela hesitou como se as palavras fossem difíceis demais de dizer. Meu irmão está enterrado aqui. Mikhail morreu há 3 semanas numa escaramuça. Consegui recuperar o corpo, enterrá-lo sob aquela árvore grande. Ela apontou para uma bétula especialmente alta, cerca de 50 metros de distância. Venho aqui toda manhã para falar com ele, para não deixá-lo sozinho. A revelação atingiu Franz como um soco no estômago. Ela não estava fazendo reconhecimento militar ou cumprindo ordens. Estava visitando o túmulo do irmão. Müller e seus homens estavam planejando capturar uma mulher que vinha aqui apenas para chorar seus mortos. Quantos anos ele tinha? Franz perguntou, embora não tivesse certeza de por que a pergunta importava. 17, ela respondeu, e sua voz se quebrou ligeiramente. 17 anos. Ainda brincava com soldadinhos de madeira quando não estava ninguém olhando. Franz pensou em seu próprio irmão mais novo, Hans, que tinha 16 anos e que provavelmente seria convocado no próximo ano se a guerra continuasse. Pensou em como seria receber notícias de que Hans havia morrido numa floresta gelada a milhares de quilômetros de casa. Como seria a dor de seus pais. Como seria impossível aceitar que uma criança que ainda deixava migalhas para pássaros tivesse sido transformada em estatística de guerra. Foi nesse momento que ouviram vozes se aproximando através das árvores. Vozes falando em alemão, movendo-se na direção deles com propósito deliberado. Müller! Franz sussurrou, reconhecendo o tom arrogante mesmo à distância. Catarina pegou seu rifle, mas em vez de apontá-lo para Franz, ela olhou ao redor procurando rotas de fuga. Quantos homens? 3, Franz respondeu rapidamente. Müller e 2 outros, armados, experientes, sem escrúpulos. E você vai lutar contra seus próprios homens por mim? Era a pergunta que Franz havia evitado considerar diretamente, mas que agora exigia resposta imediata. Lutar contra soldados alemães seria traição absoluta e irreversível. Mas deixar que capturassem Catarina, a decisão se cristalizou com uma clareza que o surpreendeu. Se for necessário, ele disse. O primeiro plot twist chegou na forma de uma terceira voz entre as árvores. Não alemã, mas russa. Catarina congelou ao ouvi-la, uma expressão de horror se espalhando pelo rosto. Impossível, ela sussurrou. Não pode ser. O quê? Quem é? Boris Petrov, ela disse, e havia algo como náusea na voz. Meu superior. Mas ele deveria estar a 50 quilômetros daqui, com o resto do nosso batalhão. Franz sentiu um frio que não tinha nada a ver com temperatura. Você acha que ele está trabalhando com meus homens? A possibilidade era tão obscena que nenhum dos dois queria verbalizá-la completamente, mas estava ali suspensa entre eles como fumaça tóxica. Soldados de exércitos inimigos colaborando não para fins militares legítimos, mas para propósitos que transcendiam lealdade nacional e entravam em território puramente predatório. As vozes estavam mais próximas agora, e Franz podia distinguir palavras individuais. Müller estava falando em alemão quebrado, com alguém que respondia em russo igualmente precário. Estavam usando uma mistura das duas línguas, criando um pidgin grotesco que servia para comunicar intenções brutais que transcendiam barreiras culturais. Precisamos sair daqui, Franz disse urgentemente. Os dois, juntos. Para onde? Eles conhecem esta área melhor que nós. E
Catarina parou no meio da frase, uma nova percepção chegando aos olhos dela. Espere, você disse... Os dois. Você está vindo comigo? Franz assentiu, surpreso com sua própria certeza. Não posso voltar. Não depois disso. E você? Você não pode voltar para seu batalhão se Petrov está envolvido nisso. Era verdade. Embora nenhum dos dois quisesse contemplar completamente as implicações, eles haviam se tornado refugiados de seus próprios exércitos, soldados sem pátria, duas pessoas cuja única lealdade agora era uma para com a outra e com princípios que pareciam ter sido abandonados por todos ao redor. Há um lugar, Catarina disse hesitantemente. Uma cabana abandonada a cerca de 2 quilômetros ao norte. Caçadores costumavam usar antes da guerra. Se conseguirmos chegar lá, então vamos. Eles se moveram juntos através da floresta, Franz seguindo Catarina por trilhas que ela conhecia melhor. Atrás deles, as vozes se tornaram gritos quando Müller e seus conspirators descobriram que sua presa havia escapado. Franz ouviu seu próprio nome sendo gritado em alemão, carregado de uma raiva que prometia consequências terríveis se ele fosse capturado. Mas à medida que se afastavam, à medida que a distância crescia entre eles e a vida militar que haviam deixado para trás, Franz sentiu algo inesperado florescendo no peito. Não alívio. A situação era precária demais para isso. Mas uma sensação de libertação que ele não experimentava há meses. Pela primeira vez, desde que fora convocado, estava fazendo escolhas baseadas em consciência em vez de ordens, seguindo impulsos morais em vez de estratégia militar. E havia Catarina ao seu lado, movendo-se através da neve com graça determinada, ocasionalmente olhando para trás para ter certeza de que ele estava acompanhando. Havia algo profundamente reconfortante na presença dela, como se duas metades de algo que havia sido quebrado estivessem finalmente se reunindo. A cabana emergiu da paisagem nevada como um milagre pequeno e rústico, construída com troncos escuros e meio enterrada numa depressão natural do terreno. Ela era quase invisível até que você estivesse a poucos metros de distância. Catarina havia se lembrado corretamente. O lugar estava abandonado há tempo suficiente para acumular uma camada de neve no telhado, mas ainda sólido o suficiente para oferecer abrigo real. Dentro havia restos de uma vida mais simples. Uma lareira de pedra, algumas panelas enferrujadas, pilhas de peles que haviam servido como camas para caçadores, numa época em que a maior preocupação era encontrar alce ou urso, não evitar balas inimigas. Franz trabalhou para acender fogo enquanto Catarina verificava se tinham sido seguidos, ambos conscientes de que estavam cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Quando as chamas finalmente pegaram, criando um círculo de luz dourada que empurrava as sombras para os cantos da cabana, eles se sentaram um de frente para o outro numa distância que era simultaneamente respeitosa e íntima. Era a primeira vez que estavam num espaço fechado juntos, a primeira vez que podiam realmente se ver sem a urgência de perigo imediato ou as distrações de uma paisagem de guerra. Catarina havia removido o chapéu militar, deixando os cabelos escuros caírem soltos até os ombros. Havia uma delicadeza em seus traços que contrastava com a dureza necessária de uma comandante militar, como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo. A mulher que ela havia sido antes da guerra e a soldado que havia sido forçada a se tornar. "Conte-me sobre sua família", ela disse suavemente, "sobre sua vida antes disso tudo." Franz hesitou, não por relutância em compartilhar, mas porque falar sobre casa tornaria sua situação atual mais real e irreversível. Uma vez que começasse a contar, não haveria mais como fingir que isso era temporário, que ele poderia eventualmente voltar para a vida que havia deixado. "Minha mãe se chama Marta",
ele disse finalmente. Ela faz o melhor strudel de maçã da Baviera, pelo menos de acordo com todo mundo na nossa cidade. Meu pai é carpinteiro. Construímos móveis juntos desde que eu tinha 12 anos. Ele sorriu lembrando. Eu toco violino. Não muito bem, mas minha mãe sempre diz que é a música mais bonita que já ouviu. E você tem namorada? Esposa? A pergunta era casual, mas Franz detectou algo por baixo dela, uma curiosidade que transcendia conversa educada. Não, ele disse, sentindo o calor subir pelas faces. Eu nunca encontrei alguém que... Ele não terminou a frase, mas Catarina assentiu como se entendesse. Eu era noiva, ela disse. Alexei Fedorov, professor de história na Universidade de Moscou, morreu no primeiro mês da guerra, defendendo a cidade. Ela olhou para o fogo. Não conseguimos nem nos casar. A guerra chegou muito rápido. Franz sentiu uma pontada de algo, que levou um momento para reconhecer como ciúme. Não do homem morto, mas da experiência que Catarina havia tido, do amor que ela havia conhecido, mesmo que brevemente. Aos 23 anos, ele ainda não havia experimentado nada que se aproximasse de amor verdadeiro. Havia guardado seu coração como um tesouro que estava esperando a pessoa certa para compartilhar. Você o amava? Ele perguntou. E depois, imediatamente se arrependeu da pergunta. Era íntima demais, invasiva demais para alguém que conhecia há menos de 12 horas. Mas Catarina não pareceu ofendida. Pensava que sim, ela disse. Mas agora me pergunto se era amor ou apenas segurança, familiaridade. Alexei era gentil, confiável, aprovado pelos meus pais. Talvez eu tenha confundido conforto com paixão. Ela olhou diretamente para Franz quando disse isso, e havia algo na intensidade do olhar que fez o coração dele acelerar. E você nunca se apaixonou? Não, até... As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las, e agora estavam suspensas no ar entre eles, carregadas de implicações que nenhum dos dois estava preparado para confrontar diretamente. Franz sentiu o rosto ficando vermelho, mas não conseguiu desviar o olhar dos olhos dela. Não até quando? Catarina perguntou suavemente. Não até ontem, Franz admitiu. Quando te vi, pela primeira vez através da mira do meu rifle, e não consegui atirar. Chegou na forma de pegadas na neve do lado de fora da cabana, não de botas militares, mas de pés descalços, pequenos demais para ser adulto. Franz e Catarina se olharam com alarme, ambos pegando suas armas, antes que uma voz infantil chamasse em russo através da porta. Catarina respondeu, e uma conversação rápida em russo se seguiu. Franz não conseguia entender as palavras, mas o tom era de urgência crescente. Finalmente, Catarina se virou para ele. É uma menina, Anya. Ela diz que há soldados procurando por nós, alemães e russos juntos. E ela diz... Catarina hesitou. Ela diz que conhece um caminho seguro, mas só se confiarmos nela completamente. Franz olhou pela pequena janela da cabana e viu uma menina de talvez 12 anos parada na neve, tremendo de frio, mas com olhos que pareciam velhos demais para sua idade. Havia algo nela que lembrava sua irmã mais nova em casa, uma vulnerabilidade que despertou instintos protetivos que ele nem sabia que possuía. Ela está sozinha aqui? Ele perguntou. Catarina fez mais perguntas em russo, depois traduziu as respostas. Sua família morreu num bombardeio há 2 meses. Ela tem vivido sozinha na floresta. Desde então, sobrevivendo como pode. Ela diz que conhece túneis, cavernas, lugares onde nem alemães nem russos vão. Era uma decisão impossível. Confiar numa criança traumatizada significava apostar suas vidas na palavra de alguém que poderia estar delirando ou desesperado o suficiente para atrair estranhos em troca de comida. Mas permanecer na cabana significava captura eventual,
E Franz havia visto o suficiente de Müller para saber que ser capturado não era uma opção viável. Pergunte a ela, Franz disse, se ela sabe de um lugar onde duas pessoas que não pertencem mais a nenhum exército podem viver em paz. A pergunta foi traduzida, e a resposta da menina foi longa e animada. Catarina traduziu aos poucos, seus olhos se alargando conforme processava a informação. Ela diz que há uma comunidade. Pessoas que desertaram de ambos os lados, que vivem juntas numa série de cavernas naturais a um dia de caminhada daqui. Soldados alemães, russos, até alguns poloneses. Todos que escolheram humanidade acima de guerra. Catarina olhou para Franz. Ela diz que é onde pessoas que se amam vão quando o mundo fica louco demais. Franz sentiu algo se mexer no peito. Não apenas esperança, mas reconhecimento. A menina havia articulado algo que ele mal conseguia admitir para si mesmo, que o que havia nascido entre ele e Catarina transcendia a atração física ou camaradagem em circunstâncias extremas. Era amor, real e profundo, que havia brotado no lugar mais improvável e impossível. Você confiaria sua vida a uma criança? Catarina perguntou. Franz olhou pelos olhos dela para além, para a menina que representava inocência sobrevivendo em meio à brutalidade absoluta, para a possibilidade de um lugar onde pessoas podiam escolher amor acima de ódio, esperança acima de desespero. Eu confiaria minha vida a você, ele disse. E se você confia nela, então eu também confio. Eles deixaram a cabana juntos, seguindo a menina através de paisagens que pareciam saídas de contos de fada. Florestas encantadas, onde a neve criava palácios de cristal em galhos baixos. Clareiras, onde a luz do sol transformava flocos em partículas de ouro dançante. Era como se tivessem saído do mundo da guerra e entrado num reino onde diferentes regras se aplicavam, onde amor podia florescer sem pedir permissão a generais ou políticos. Durante a caminhada, Franz e Catarina conversaram sobre tudo e nada, sobre livros que haviam lido, músicas que amavam, sonhos que haviam nutrido antes que a guerra os interrompesse. Descobriram que ambos adoravam Chopin, que ambos haviam sonhado em viajar para Paris, que ambos acreditavam que pessoas comuns só queriam viver em paz e que eram os poderosos que inventavam razões para guerras. Quando finalmente chegaram às cavernas que Anya havia prometido, encontraram algo que desafiava qualquer coisa que haviam imaginado. Uma comunidade funcional de cerca de 40 pessoas, desertores, refugiados, civis que haviam perdido tudo, vivendo juntos numa harmonia que a guerra havia tornado impossível no mundo exterior. Alemães ensinando russo para crianças polonesas, soldados soviéticos compartilhando refeições com ex-nazistas que haviam encontrado consciência, famílias improvisadas criadas por pessoas que haviam escolhido humanidade acima de ideologia. Bem-vindos ao mundo real, disse um homem mais velho que se apresentou como o líder informal do grupo. Aqui, a única lealdade que importa é uma para com a outra. Franz e Catarina se casaram 3 dias depois, numa cerimônia simples, conduzida por um ex-padre alemão que havia desertado quando ordenado para abençoar armas químicas. Anya foi quem levou as flores silvestres que haviam encontrado crescendo numa estufa natural, aquecida por fontes termais. E foi ela quem pronunciou a bênção mais sincera: que vocês se amem, até mesmo quando o mundo todo está louco. Anos depois, quando a guerra finalmente terminou e o mundo começou o longo processo de se lembrar como ser civilizado novamente, Franz e Catarina emergiram das cavernas com 3 filhos e uma fé inabalável de que amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer coisa.
Eles se estabeleceram numa pequena cidade na Suíça, onde Franz abriu uma oficina de instrumentos musicais e Catarina ensinou literatura russa e alemã para crianças cujos pais queriam que elas crescessem falando a linguagem da paz. Müller nunca foi encontrado após a guerra. Alguns disseram que morreu numa ofensiva final desesperada, outros que fugiu para a América do Sul. Franz preferiu acreditar que, de alguma forma, até mesmo homens como Müller poderiam eventualmente encontrar redenção, embora soubesse que alguns tipos de escuridão são irreversíveis. Weber sobreviveu à guerra e visitou Franz e Catarina uma vez, anos depois. Ele passou uma tarde jogando com os netos de Franz e, quando estava partindo, disse: "Você fez a escolha certa, menino. Sua mãe ficaria orgulhosa." A menina Ania cresceu e se tornou médica, dedicando sua vida a cuidar de crianças refugiadas ao redor do mundo. Ela nunca se casou, mas mantinha correspondência regular com Franz e Catarina e sempre terminava suas cartas da mesma forma: "Obrigada por me ensinarem que famílias podem ser escolhidas e que amor pode crescer, até mesmo quando tudo está morrendo." Na noite em que Franz morreu, aos 87 anos, ele estava segurando a mão de Catarina e sussurrando as mesmas palavras que havia dito naquela primeira manhã na floresta: "Quando olho para você, não vejo uma inimiga, vejo alguém que tem mãe esperando em casa." Catarina morreu 6 meses depois, sussurrando de volta: "E quando olho para você, vejo casa." Agora que compartilhamos essa jornada através da guerra, até o amor que desafia fronteiras impossíveis, imagine quantas outras histórias de corações corajosos ainda esperam para ser descobertas. Inscreva-se para não perder o próximo sussurro de esperança, que prova que até no meio da maior escuridão, 2 almas podem encontrar luz, uma na outra. Compartilhe com aquela amiga que precisa acreditar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. E me conte nos comentários que fronteira impossível o amor já cruzou em sua própria vida. Porque algumas conversas sobre milagres do coração são grandes demais para terminarem aqui. E tenho certeza de que você e eu ainda temos muito a descobrir juntas sobre o poder que move montanhas e para guerras quando 2 corações decidem bater em uníssono.